Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E não há nada melhor do que no dia do Senhor, domingo, porque o domingo significa dia do Senhor, está iniciando este domingo, primeiro dia da semana, aprendendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar, a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Compartilhe este link aí no seu grupo de WhatsApp de amigos, de familiares, convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a penúltima lição de nosso trimestre. Queremos enviar aqui uma saudação toda especial aos nossos irmãos do PROAT, nossos irmãos da terceira idade, que não podem estar conosco fisicamente na escola dominical por razões de saúde, de mobilidade, de limitações, mas não tem problema, a escola bíblica dominical chega até você e receba aí, abra os seus braços, receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite, aquele abraço bem forte. Deus abençoe os nossos irmãos, vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas, para a vida do ministério do nosso pastor presidente. Deus continue abençoando a cada um. Hoje nós estaremos estudando a lição que tem como título Criando Filhos Saudáveis. E estaremos aprendendo esta lição a partir de uma família especial. E que família é essa, pastor? Fique aí que você vai descobrir que família especial é essa que nós estaremos estudando hoje. Então vamos orar ao Senhor, que tudo começa melhor quando começa com uma oração. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta oportunidade especial que nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que o Teu Santo Espírito esteja visitando a cada lar, a cada vida, Senhor, que por meio da Tua palavra o Teu Espírito possa estar ministrando a cada coração. Nesta manhã, vem falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Usa o Teu Filho, Senhor, que irá ministrá-la. Ajuda, Senhor Deus, continua com Tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Abençoe a cada supervisão de EBD, a cada direção, corpo docente, corpo discente. Ó Deus, e que a Tua boa mão de Deus continue estendidas sobre cada um dos Teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, o evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil e a todos quanto estão envolvidos, Senhor, diretamente na produção deste trabalho. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar o Seu nome. Nesse instante vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar para ministrar aqui os cânticos congregacionais. Se você não tiver uma harpa, não tem problema, estaremos colocando em tela o hino da harpa para que você possa nos acompanhar e em um grande e lindo coral louvarmos ao Senhor Todo-Poderoso, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que vitória. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, adorando ao nosso Deus. Queremos agradecer a oportunidade que nos foi conferida, primeiramente ao nosso Deus, ao nosso pastor e ao escalado. E vamos agora abrir nossas harpas e louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 77, guarda o contato. Glória a Deus.
Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém, glória a Deus. Este é o segredo da nossa vitória, a comunhão com o Senhor. Hino de número 113, amados. Este hino é uma oração, o celeste diretor. Glória a Deus. Com todo o seu coração, toda a sua alma, expresse isto. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me o celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Oh, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior
maior intimidade para mim possível for. Quero mais ser atraído a ti, meigo Salvador, a que fique em ti morando meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação, escondido inteiramente em ti minha salvação. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, como já informamos no início de nossa escola dominical, hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Criando Filhos Saudáveis. O texto áureo de nossa lição está em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática nos diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Uma Família Normal. O segundo, o modo de criação de Jesus. E o terceiro, o tríplice desenvolvimento de Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 40 e versículos 42 ao 52. Vamos fazer uma leitura participativa. Se você não tem um texto da Bíblia na sua mão, não tem problema, nós estaremos dispondo esse texto em tela para que você possa nos acompanhar e compreender o texto que servirá de base para a abordagem de nossa lição no dia de hoje. Então, Lucas capítulo 2, versículo 40 nos diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola nesta manhã e que Ele possa nos ensinar através de sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra, Senhor, e queremos pedir, Senhor, a direção do teu Santo Espírito sobre a vida do teu filho que irá ministrá-la, Senhor. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a extrairmos, Senhor, desta lição verdades
para serem utilizadas no nosso dia a dia. Abençoa a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, participando desta escola dominical, que o Teu Santo Espírito ministre aos seus corações para a glória e louvor do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Para isso vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus, estarmos nesse ambiente maravilhoso para louvar o nome do Senhor Jesus, cultuá-lo, adorá-lo, bendizê-lo e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós estamos hoje na Escola Bíblica Dominical, que não é somente um programa de TV. A Escola Bíblica Dominical é um culto que acontece, sim, e acontece também aí na sua casa. Querido irmão em Cristo Jesus, você já viu, o culto, ele é composto pela oração, nós já oramos, pela leitura da Palavra de Deus, já fizemos, e também pela exposição da Palavra do Senhor, que daqui a pouco irá acontecer. Mas no culto também tem um momento, que é um momento alto do culto, chama-se o momento do ofertório. E você sabia que nós agradecemos a Deus também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas? Ofertar é um ato de gratidão a Deus. Ofertar parte de um coração voluntário, de uma pessoa que ama ao Senhor e que tem a disponibilidade de doar uma parte daquilo que é seu, para ser utilizado na obra de Deus. Mas com qual finalidade? Com a finalidade de fazer com que a obra de Deus, através dos veículos de comunicação, eles se expandam mais e mais e mais em todo o mundo. E meu querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer isso nesse momento, que é o momento do ofertório, momento da doação, faça com amor, faça com dedicação, faça com coração voluntário mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero compartilhar um versículo com você nessa manhã de domingo, versículo bem conhecido, que já lemos aqui outras vezes. Está registrado no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Abra a Bíblia conosco, veja o que é que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã sobre essa questão da voluntariedade, do ato de dar. Capítulo 9, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, quero reforçar essa última parte, ou seja, essa última sentença do versículo. Deus ama aquele que dá com alegria. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que nesse momento está trabalhando e não pode vir para a igreja, você que está longe, você que está em outro estado, que está em outro país. Nós temos pessoas também que estão enfermas e muitas vezes é impossível chegar a um templo. Então, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco vem disponibilizando alguns canais para facilitar para você esse ato de oferta, que é um ato de adoração a Deus. E o primeiro canal que vai aparecer agora na tela é o site da igreja, www.iadprplay.org.br. Você pode acessar pelo tablet, pelo computador, pelo celular, e você vai ver várias opções, e uma das opções é um botãozinho que está na parte superior com o título Quero Contribuir. Se você clicar nele, vai aparecer diversas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode ofertar nessa manhã dando seu dízimo. Você pode ofertar pagando um voto, você pode até fazer uma oferta voluntária, você pode contribuir com o sistema de comunicação, com o sistema social. Vai depender da natureza aí da sua oferta. E meu querido irmão, claro,
Claro, como fazer isso? Através das contas da igreja. Nós temos o PayPal e temos o PagSeguro e logo abaixo, que também vai aparecer na outra tela, as contas da igreja. Você está vendo o QR Code e você está vendo as contas. Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e logo embaixo está lá escrito o beneficiário. Quem é o beneficiário? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e você vai ver já a chave do Pix, que é o CNPJ da igreja. Vou ler para você, o CNPJ é esse 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então, esses são alguns recursos, algumas facilidades que nós temos. Você pode fazer um Pix nesse momento e contribuir também. Aquilo que Deus propôs no seu coração, aquilo que a sua alma está disposta a contribuir, faça. Mas faça com amor, faça com alegria. Como diz o texto bíblico, não por tristeza. E eu quero convidar você, nesse momento, para nós realizarmos uma oração e uma oração de agradecimento. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, pelo pão que Ele coloca justamente em nossas mesas. E nessa oração, eu quero aproveitar para incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós temos pais que nesse momento estão orando pelos seus filhos, nós temos netos que estão precisando de portas que sejam abertas e seus avós estão orando. Vamos orar ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus é o Deus do ouro, é o Deus que é dono, né? Do ouro, da prata e de todas as portas de emprego. Querido irmão em Cristo Jesus, chegue diante do Pai Celestial. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai Celeste, vamos agradecer, vamos também pedir e por fim a gente termina agradecendo. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar. Como é bom estar na Tua casa, como é bom estar aqui nessa escola bíblica dominical no domingo de manhã, cultuando junto com os Teus servos. E nesse momento nós queremos, meu Pai, que Tu recebas nossas ofertas como um cheiro suave diante de Ti. Deus eterno, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, que se faz representar também pela oferta. Senhor, abre uma porta de trabalho para aquele que está desempregado, pessoas que já fazem anos que estão desempregados. Tu és o Deus que tudo pode fazer, nós acreditamos no Deus do impossível. E nesse momento, Pai, nós já pedimos, crendo e agradecendo no Teu santo, eterno e poderoso nome. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, na Escola Bíblica Dominical, nesse culto que está acontecendo no seu lar, na sua casa, e continue adorando o Senhor. E dessa feita nós vamos convidar o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominical aqui em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. Continue conosco e adore a Deus. Amém, glória a Jesus, vamos louvar a Deus. Hino de número 583, Sê Tu meu guia. Este hino é uma oração. Glória a Jesus. Pense nesta letra, cante ao Senhor orando nesta hora. Sê Tu meu guia, ó Cristo, estou medroso de andar sozinho pela solidão. Sê Tu meu guia e o ermo pavoroso já não será lugar de escuridão. Sê Tu meu guia, leva-me ao Teu lado, pois junto a Ti desejo estar, Senhor. Pois por Teu braço, estando assim firmado, não hei de tropeçar nem ter temor. Sê Tu meu guia em tempo radiante, ou na bonança, ou mesmo em temporal. Sê
tu meu guia, que eu prossiga avante, sem me afastar do rumo divinal. Se tu meu guia, até que tenha entrada na casa paternal, no céu além. Ali, enfim, minha alma descansada terá contigo seu eterno bem. Amém. Queridos irmãos, vamos para um momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da palavra do Senhor. E você, aluno assíduo de nossa EBD, todos os domingos, já tem aí o seu kit EBD, sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações. Pegue aí, coloque tudo juntinho, que estaremos neste momento ouvindo a exposição da palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos hoje na casa do Senhor, participando dessa escola bíblica dominical, e vamos estudar mais uma lição. Dessa feita é a lição de número 12, uma lição que tem por título Criando Filhos Saudáveis. Se você estiver com sua lição em mãos, abra sua lição. Sim, se você estiver sem lição, mas nos acompanhe, vai aparecer agora na tela o título da lição, Criando Filhos Saudáveis. Vamos ler o texto áureo da lição? Vamos ler junto esse texto áureo? Vai ficar um pouquinho mais acima da sua tela e você nos acompanha agora. Olha, o texto áureo diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática, que vem em seguida, diz o seguinte: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Querido irmão, vamos começar a comentar a lição? Vamos comentar a lição. Como sempre fazemos aqui no programa, nós partimos do título para depois ir para o comentário propriamente dito da lição. Veja que o nosso comentário, ou melhor, o comentário da lição, é sempre baseado na leitura bíblica em classe, que no nosso caso, a nossa leitura bíblica está registrada em Lucas capítulo 2, versículo 40, e em seguida do versículo 42 até o versículo número 52. Mas vamos começar pelo título. O título da lição diz assim: Criando Filhos Saudáveis. Quando esse título é anunciado, a primeira pergunta que talvez surja na mente de qualquer aluno, do professor principalmente e do aluno, mas como criar filhos saudáveis? É isso que a lição se propõe a responder. Como criar? O que fazer? Como levar a palavra de Deus? Quais são os princípios que devem ser ensinados? Qual é a base bíblica que nós devemos ter para criar filhos saudáveis? E falando de filhos com saúde, é bom deixar claro que não é somente a saúde do ponto de vista biológica, humana. Nós estamos falando da saúde também de caráter espiritual. Veja que o foco da lição vai falar sobre a saúde dos filhos, mas aquela saúde no lado espiritual. Então, criando filhos saudáveis, ou melhor, criando filhos com saúde espiritual. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos ter que tomar por base alguns textos bíblicos aqui. Então, vamos tentar responder rapidamente como criar, como conduzir. E a primeira resposta que vem à nossa mente, baseada no texto bíblico, é mostrar o papel dos pais na educação dos filhos. Entenda que nós estamos falando daquela educação saudável que se reflete inicialmente no lado espiritual da criança. Então,
obrigatoriamente, os pais têm papel fundamental na educação dos filhos. Tem alguns versículos bíblicos que eu quero ler com você, mas antes, vamos fazer também algumas distinções. Existe a educação de caráter familiar, que é essa que a Bíblia Sagrada vai prezar muito e vai incentivar, mas existe aquela educação secular, é o que nós chamamos de escolarização. Então, nós não devemos confundir educação doméstica com escolarização. A escola secular, ela serve para ensinar a ler, escrever, ela serve também para ensinar disciplinas. Existe um conjunto de disciplinas que lá na escola secular que visa a formação daquela criança, formação de caráter profissional, encaminhando ele para uma vida profissional e uma vida também em sociedade. Então, essa é a escolarização, mas é educação de princípios, e isso parte da família. A Bíblia é muito clara concernente a isso. Então, você que é pai, você que é mãe, princípios bíblicos, princípios divinos, quem deve transmitir isso é você, meu querido irmão, que é pai, e você que é mãe. Ou, claro, nós temos crianças que já perdeu o pai e muitas vezes perdeu a mãe também. Faleceram, seja lá qual for o motivo, mas quem estiver no lugar, exercendo esse papel, tem que estar bem consciente que tem que ensinar princípios bíblicos. Vamos pegar um texto bíblico para referendar isso? Deuteronômio, veja que coisa séria o que é educação, né? Criar filhos com saúde diante de Deus, saúde aqui, saúde de caráter espiritual. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo de número 9. Preste bem atenção nisso que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, pega o texto sagrado, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 5 fala do amor a Deus, mas no versículo 6 está dizendo que a palavra de Deus tem que estar em nosso coração. Mas o alvo desses dois versículos são os pais inicialmente. Então, você que é pai, você que é mãe, ame a Deus acima de todas as coisas. E depois, que a palavra de Deus esteja dentro do seu coração. Olha o versículo número 7, como diz a palavra do Senhor: E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja, primeiro o amor a Deus, depois essa palavra de Deus dentro do coração, ou melhor, é o amor pela palavra. Quem ama a Deus ama também sua palavra. E depois você vai intimar, ou melhor, dar essa palavra aos seus filhos. Agora, como fazer isso? Diz: falarás assentado em tua casa. Aqui está fazendo referência ao culto doméstico. E dentro da tua casa. Ainda diz assim, assentado. E o versículo continua: andando pelo caminho, na condução, e deitando-te, ou melhor, ao deitar e ao se levantar. Então, ensine a palavra de Deus em todo momento aos seus filhos. Essa é a recomendação bíblica. E o versículo de número 8, veja que coisa interessante, para que ninguém se desvie dos princípios sagrados. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Em outras palavras, é claro que está se fazendo referência a uma prática que era física na época, né? Colocar justamente parte de versículos bíblicos amarrado aqui na mão, na testa. O que a Bíblia, o princípio que fica para a gente aqui faz com que a palavra de Deus venha a ser lembrada
dentro da tua casa. E o versículo 9 diz assim: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Se você prestou bem atenção do versículo 5 até o versículo 9, quando fala dessa educação que os pais devem dar aos filhos em relação ao Senhor, mostra que a atitude dos pais é ensinar, mas de também prover o ambiente necessário dentro de casa para que o filho se lembre que aquela casa é uma casa cristã. Então, são recomendações bíblicas. Aí talvez você esteja aí do outro lado dizendo assim: mas irmão, nada disso é fácil. Primeiro, quem foi que disse que é fácil? As coisas de Deus são conseguidas realmente à força. É responsabilidade nossa, é papel. Educar não é fácil, educar é difícil, mas tem um fruto muito bom quando acontece. Agora, é claro, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos falando para um público muito amplo e um público diversificado. Nós vamos ter casos de família, talvez você se identifique com isso. Teremos casos de famílias que as famílias souberam conduzir seus filhos e esses filhos foram conduzidos ao Senhor. Um exemplo disso, por exemplo, é Noé. No Gênesis capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 10, Noé soube criar seus filhos. Fica o princípio, no meio daquele mundo tão perverso e sujo, que era o mundo antediluviano, mas os filhos de Noé foram bem criados por ele. Nós também temos um exemplo que foi trabalhado até em uma das lições bíblicas da escola dominical. É o caso de Elcana e Ana. Você pode ver isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 28, que eles também souberam criar Samuel. Eles são os pais do profeta Samuel. E Samuel foi criado, os princípios dados pela mãe, mas foi criado dentro da casa do Senhor. Temos outro exemplo de boa criação, Arão e Joquebede. Isso está registrado justamente em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26. Nós temos também uma referência muito interessante em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Então, essas famílias souberam conduzir seus filhos e criá-los de maneira saudável. Veja, são respaldados em versículos bíblicos. E por último, por que não lembrar de Lloyd e de Eunice, registrado em 2º livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e depois o capítulo 3, o versículo número 15, mostrando que eles souberam realmente conduzir seus filhos no caminho do Senhor. O que eles fizeram foi colocar em prática Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Mas como eu estava dizendo inicialmente, estamos falando para um público diverso. E talvez você está dizendo: mas é difícil, eu fiz tudo isso, eu ensinei, eu mostrei, eu falei, mas hoje ele não está mais na casa de Deus. Hoje ele está em outro ambiente. Onde foi que eu errei? Lembre de uma coisa: se você vem acompanhando aqui as lições bíblicas da Escola Dominical desse trimestre, nós tivemos sim uma lição que falou justamente da família de Sansão. Olha, os pais souberam ensinar, os pais pediram a Deus orientação de como seria, como deveria fazer para conduzir aquele menino, ensiná-lo e criá-lo, porque tinha um futuro próximo. Mas foi o que aconteceu, eles fizeram o que era o certo. Receber a recomendação do Senhor, mas, no entanto, lembre de uma coisa: as pessoas têm livre-arbítrio. Sansão, de maneira livre e espontânea, escolheu justamente o lado do erro. Então, meu querido irmão, se console, você não é o culpado por isso. Lembre que, por mais que a gente ensine, a Bíblia mostra o caminho, mostra o princípio, mostra aquilo que um pai ou uma mãe deve fazer. Mas se lembre, o filho que você tem não é uma máquina, não é um robô que a gente chega e pode programar, não. Ele tem que fazer a sua escolha justamente de maneira livre. A nossa função é colocá-los no caminho e ensiná-los. Mas ensinar o quê? Ensinar a temer ao Senhor. Ensinar mais o quê? Ensinar a andar nos seus caminhos. E ensinar o quê? Ensinar a ser grato e servir a Deus. Guarda essa palavra. Isso que nós devemos fazer: temer, ensinar a temer a Deus, ensinar nos seus caminhos e ensinar a ser gratos e ensinar, é claro, a servir ao Senhor. Então, querido irmão,
como nós sempre fazemos aqui, partimos do título, para explicar essa pergunta que surge do título, já que o título é Criando Filhos Saudáveis, como criá-los? Criá-los no temor do Senhor. Vamos para o comentário da nossa lição e vamos ver uma família que também soube criar muito bem. Sim, a família modelo. Quem é a família modelo? Maria, José e, claro, Jesus. Maria e José soube criar Jesus, sim. Talvez você fique perguntando, sim, mas Jesus é Deus? Nós não vamos trabalhar esse contexto, vamos trabalhar o contexto da criação do Senhor Jesus. Querido irmão em Cristo, vamos lá para o tópico 1 da lição e o item 1, falar dessa família. Olha o que é que diz o texto da nossa lição. Uma família normal, dados gerais da família. Diz assim, José e Maria eram descendentes da família real de Davi, Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5, e da raiz de Jessé, Isaías capítulo 11, versículo 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Volta a tela aqui para mim, vamos comentar, porque o tópico da lição diz assim, uma família normal. Nós estamos falando agora da família de Jesus, Maria e José. O que é que o texto bíblico diz, principalmente em Mateus, capítulo 1? Que Maria estava desposada. Se nós vamos atualizar a linguagem, Maria estava noiva e ela achou-se grávida, não de José, não de nenhum homem, mas achou-se grávida por uma intervenção divina do Espírito Santo. Foi no ventre de Maria que o Espírito Santo do Senhor gerou o Senhor Jesus. Você pode confirmar isso conosco abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Lucas. Esse versículo é tão importante para tirar qualquer tipo de dúvida. Lucas capítulo 1 e o versículo de número 34. Na verdade, depois você pode pegar do versículo 26 até o versículo 35, porque o versículo de número 34, Maria pergunta, no diálogo que ela está tendo com o anjo, ela pergunta, e disse Maria o anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Veja a resposta do anjo do Senhor, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. A concepção é uma obra de Deus no ventre de Maria. Não houve, baseado no texto bíblico, na palavra de Deus, que é inerrante, que é sagrada, não houve participação de nenhum homem. Tudo bem, você já está sabendo que isso é milagre, mas o desenvolvimento de Jesus no ventre de Maria foi um desenvolvimento normal de qualquer criança. Uma gestação de Maria foi uma gestação num desenvolvimento normal. O diferencial é porque a concepção foi feita por Deus, mas os estágios de desenvolvimento foi um estágio normal. Por isso que o autor da lição fez uma referência, uma família justamente normal. Aí eu quero chamar a sua atenção. E antes de abrir a tela para o próximo tópico, que na verdade é o tópico 1 e o item 2, deixa eu lhe introduzir inicialmente dizendo que Jesus teve irmão. Já estamos falando de uma família normal, sim, Jesus teve irmãos. Mas após o nascimento de Jesus de Nazaré, Maria e José tiveram a vida matrimonial normal como qualquer pessoa do mundo. Vamos dar uma olhada, antes de ler o texto bíblico, vamos lá para a lição, tópico 1 e o item 2. Veja lá, os filhos de José e Maria, aparecendo na sua tela. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2, verso 27. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Olha o nome deles, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Volta o texto, a tela aqui para mim,
Vamos ler esse versículo bíblico? Vamos ler esse texto? Porque há uma doutrina, ou melhor, não posso nem chamar de doutrina, há um ensino que não existe o ensino que não está baseado nas Escrituras Sagradas, que diz que Maria foi virgem perpétua, que nunca teve contato com nenhum homem. Lembre, nós estamos falando aqui, a concepção no ventre de Maria, fazendo referência a Jesus, é obra e graça do Espírito Santo. Mas depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida normal com José, como qualquer casal tem até o dia de hoje. E olhe que foram filhos e filhos que foram gerados. Abra sua Bíblia conosco em Marcos capítulo 6 e o versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus. Olha o questionamento que é feito. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Deixa eu pegar a Bíblia para ficar mais próximo de você. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Jesus teve irmã. E o versículo 3 termina: e escandalizavam-se nele. Observe que Jesus teve irmãos e teve irmãs. Tem outro texto ainda, Atos dos Apóstolos, deixar isso bem fixado. Atos capítulo 1. E o versículo, só para não errar, deixa eu abrir o texto aqui para a gente ler juntos, né? Vamos ler juntos. Atos capítulo 1 e o versículo número 14. Olha como diz a palavra de Deus. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Quem é que estava lá? Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos estavam juntos. Outro texto bíblico que pode acentuar mais essa verdade que Jesus teve irmãos é João capítulo 7, que mostra que até seus irmãos não acreditavam nele. Olha, capítulo 7 do livro de João e o versículo de número 5, principalmente o versículo 5, diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, querido irmão em Cristo Jesus, Jesus fez parte de uma família normal. Claro, estamos falando de uma família do século I, estamos falando de uma cultura diferente da nossa, mas o que eu estou dizendo a você, e a Bíblia Sagrada afirma isso claramente, que era uma família formada pelo chefe da casa, no caso José, pela mãe, por Jesus e pelos irmãos. E qual era a responsabilidade de um pai naquela época? Era, em primeiro lugar, conduzir os filhos na educação de caráter religioso. Ou melhor, fazer com que o filho fosse apresentado no templo, fazer com que o filho entendesse as verdades do Antigo Testamento. E claro, essa é a responsabilidade do pai no sentido religioso. E a outra responsabilidade era ensinar uma profissão justamente aos filhos. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a criação de Jesus passou por essas fases, né? Deixa eu convidar você para nós lermos um texto. Tem um texto que é Lucas capítulo 2. Vamos para Lucas capítulo 2. Mostrar que Jesus frequentou o templo normalmente. Capítulo 2, que a mãe e o pai de Jesus o levavam para o templo normalmente. Capítulo 2 e o versículo de número 41. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Vamos lá para o tópico 2 da lição, o modo de criação de Jesus. Vamos conciliar o tópico 2 com um texto bíblico. Vai aparecer na sua tela o modo de criação de Jesus, o item 1. Diz assim: Jesus, o filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros. Conheceram melhor a maneira como o Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Vamos ver a questão da infância, a infância de Jesus. Após Jesus nascer em Belém da Judéia, nosso Senhor foi colocado
num coxo para a ração de animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, capítulo 2, versículo 51. Volta a tela aqui para a gente. Vamos falar dessa sequência. Ora, o modo de criação de Jesus. Você que está com a lição aberta em casa, você já viu que esse tópico fala de Jesus, a infância de Jesus, e fala da sua adolescência. É curioso que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da infância de questões pontuais, e da adolescência só tem uma ocorrência, quando ele tinha 12 anos. Mas vamos por parte. Ora, se Jesus vem de uma família normal, lembrando que ele é obra e graça do Espírito Santo, ele foi criado junto com os outros irmãos. Jesus de Nazaré, ele também foi educado. Sim, foi educado como os outros. E como é que nós podemos verificar isso? Lucas capítulo 2 e versículo 41. Por isso que eu pedi para deixar a Bíblia aberta. Diz assim, ora, todos os anos, vamos ler isso com bem calma, que eu quero deixar isso bem fixado, que aqui é um princípio. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Mas ia com quem? Sozinho não. Iam com os filhos, inclusive Jesus estava ali no meio. Vamos ler o versículo número 40. Veja, e o menino crescia. Quem é esse menino? Jesus. E o menino crescia. Jesus está passando pelos estágios de desenvolvimento normal de qualquer criança. E se fortalecia em espírito. Percebeu que está em letra minúscula? Na parte espiritual, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, mas o desenvolvimento é normal como de qualquer criança. É óbvio que a Bíblia Sagrada, ela não fala de primeira infância, segunda infância, pré-adolescentes, adolescente, não usa esses termos. As fases características as características dessas fases em qualquer desenvolvimento sempre existiu, porque em qualquer cultura isso sempre existiu. Agora, esses rótulos juniores são rótulos mais novos, são conceituações mais novas. Mas Jesus passou por todas as faces que nós conhecemos hoje. Por isso que o texto diz, crescia. E na proporção que ele ia crescendo, por isso que o versículo 41 diz, seus pais todos os anos levavam ele para as festas. Ou melhor, que festa é essa? Festa da Páscoa. O autor da lição até mencionou que são as 3 festas que os judeus tinham que participar. Festa da Páscoa, que fala da libertação, festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, todo judeu tinha que participar dessas festividades, que não é somente festa, aquilo ali é um memorial, é um símbolo de que Deus agiu a favor do seu povo. Em outras palavras, José enquanto pai, Maria enquanto pai, está ensinando não somente com palavras, também está ensinando com exemplo, conduzindo o filho ao culto. E meu querido irmão em Cristo Jesus, já que nós temos um princípio bíblico aqui, me permita falar um pouco com você mais perto. É um princípio. Que princípio é esse? A condução. Nós ensinamos, não é somente pela fala, pela argumentação. O discurso pode ser bonito, arrumado, mas o que vai falar mais forte dentro de casa. E óbvio, eu estou fora também. Mas como o nosso texto está falando de educação doméstica, criando filhos saudáveis, conduzi-lo ao temor do Senhor, o que vai falar mais alto não é o nosso discurso bonito, mas o que vai falar mais alto são os nossos exemplos, as nossas atitudes. Por isso que Maria e José, todos os anos, nas festas principais, vamos falando de festas de caráter religiosa, que ensinava princípios sagrados, princípios bíblicos, e Jesus estava crescendo, ele foi crescendo no ambiente de culto. O que é que isso nos ensina? Ensina que nós devemos conduzir nossos filhos e fazer com que eles cresçam no ambiente do culto, gostando da igreja, amando o trabalho do Senhor. Como é bom
Querido irmão, olha, dificuldade todo canto tem, problema todo canto tem, mas os nossos filhos, a gente precisa chegar junto deles e dizer que é bom estar na igreja. É dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom dizer isso. Veja, Jesus passou por todas essas fases. Agora pense e pare comigo. Pare e pense comigo. Eu mudei aqui, né? Pare e pense comigo. Maria e José tinham consciência plena que Jesus era diferente, porque ele foi obra e graça do Espírito Santo. Você já imaginou se José e Maria dissessem assim, não, vamos ficar em casa? A gente fica em casa, Jesus realmente é diferente, não precisa ir para festa nenhuma, não precisa ser criado dentro do templo. José e Maria disseram, não, vamos para o templo, vamos para a festividade, vamos cultuar a Deus e aprender as verdades sagradas. São lições que vão ficando para a gente, né? Que a palavra de Deus nos ensina, né? E mais uma vez eu reforço, porque há pessoas que dizem, mas eu fiz tudo isso, irmão, eu ensinei, eu conduzi, eu levei, mas talvez hoje ele não esteja, mas hoje ele não está mais na igreja. Lembre de uma coisa, as pessoas têm livre-arbítrio para escolher o certo e escolher o errado, por mais que você tenha feito. Mas lembre de uma coisa, a semente que você plantou, que sirva de consolo para o seu coração, se você está nessa condição, a semente da palavra de Deus, o seu exemplo, aquilo que você lançou, que você se esforçou, meu querido, você que é pai, que é mãe, está lá dentro do coração dele. Um dia, ele pode voltar sim, pode voltar, e você volta a se alegrar novamente. Vamos lá para o texto da nossa lição? Tópico 2 e o item 2, ou melhor, desculpe, item 3, vamos adiantar. Diz assim, a adolescência de Jesus. Vamos ler um trecho. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, crescimento físico, sabedoria, e em graça diante dos homens, de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas capítulo 2 e o versículo 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Em hebraico está lá o Bar Mitzvah. A ideia de Jesus a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes: Páscoa, Pentecoste e a festa justamente dos tabernáculos. Querido irmão, volta aqui, vamos ler um versículo bíblico? Vamos ler um texto bíblico? A adolescência do Senhor está sendo mencionada aqui no capítulo 2, versículo 46, 47, principalmente o 47, veja, aos 12 anos. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Jesus entre os doutores da lei. Geralmente, ele estava ensinando, não, a Bíblia diz que todos se admiraram com as respostas que Jesus dava, porque ele estava entre os doutores. E se admiravam também com a sua inteligência. Jesus realmente era diferente, diferenciado. Era a graça de Deus que estava justamente ali. Mas depois dessa ocorrência dos 12 anos, o ministério do Senhor começa aos 30. E dos 12 aos 30. Vamos dar uma lida ainda na lição? Tópico 2 e o item 4 da lição, a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a Bíblia nos fornece são as que estão reveladas nos Evangelhos. Somente aqui, para nós ganharmos tempo. Querido irmão em Cristo Jesus, dos 12 aos 30 anos, nós temos um espaço de tempo de 18 anos aí. E esses 18 anos, a Bíblia não faz menção que aconteceu. A Bíblia não relata. Eu sei que existem muitas histórias, muitas de caráter especulativo, outras bíblicas, bíblicas, fora das Escrituras Sagradas, que não tem como se comprovar. A Bíblia se preocupou em narrar fatos da infância,
no momento do seu nascimento, da apresentação na igreja, ou melhor, no templo. Jesus foi apresentado no templo. Depois, uma fase, um episódio da adolescência, mas esses 18 anos não foi orientação do Espírito Santo de Deus para os escritores colocarem alguma ocorrência. A partir dos 30, já começa justamente o seu ministério. Então, querido irmão, a gente não vai se prender aqui à especulação. O que nós vamos falar é justamente que a partir dos 30 anos, Jesus começa seu ministério, que possivelmente, é claro, foi um ministério de 3 anos. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição, falar desse tríplice desenvolvimento. Eu vou ser bem mais sucinto nesse tópico aqui, porque nós precisamos mostrar a vocês o que é que a Bíblia nos recomenda na criação de filhos. Tríplice desenvolvimento. Leiamos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Volta à tela, abra sua Bíblia conosco, Lucas capítulo 2, e o versículo de número 51 e 52. Nós lemos na lição, mas eu quero ler com você no texto bíblico. Diz assim, 51. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Essa expressão, era-lhe sujeito. Jesus foi um menino, foi adolescente, mas estava sujeito à educação dos seus pais, de José e de Maria. Observe como Jesus foi educado, observe a responsabilidade que José e Maria teve na hora de educar o Senhor, que o texto bíblico diz, e Jesus era-lhe sujeito aos pais. Em nenhum momento Jesus foi uma criança desobediente. Aí o texto completa por diante, ele estava crescendo em sabedoria. Deus era quem estava lhe dando a sabedoria, dando-lhe a inteligência. E depois o texto diz assim, em estatura, quer dizer, ele estava crescendo fisicamente, passando por todas as demais fases. E por último, em graça, Jesus cresceu em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a sua consciência de Jesus quanto à sua natureza divina. Isso nós podemos ver, Lucas capítulo 2 e o versículo 48, que diz assim um texto, e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eu e teu pai, ansiosos te procurávamos, mas veja a consciência que Jesus já tinha. E ele lhe disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus já tinha consciência divina de que ele era, na verdade, o Filho de Deus enviado ao mundo, que seria o Salvador, aos 12 anos de idade. E mesmo com essa consciência, o texto bíblico diz, e Jesus era ali justamente sujeito. E Jesus crescia em graça diante de Deus e diante justamente dos homens. Agora vem uma pergunta, antes de nós encerrarmos. Querido irmão em Cristo Jesus, aqui está o modelo, né? Maria e José como pai, Jesus como filho, criação dentro daquele período. Jesus aprendeu os princípios divinos e aprendeu uma profissão. Seu pai lhe ensinou duas coisas, educação religiosa, e lhe ensinou uma profissão. Era obrigação lá no século I. Mas nós hoje, como devemos agir? Quais são as recomendações, quais são os conselhos práticos que a Bíblia Sagrada tem a nos informar sobre criação de filhos? São caminhos, são conselhos. Nós temos vários e isso eu quero lhe apresentar agora. Vamos fazer uma aplicação da lição, né? Já que já estamos estudando tudo isso. Primeiro, motive seus filhos
a permanecerem separados do mundo. Você pode verificar isso, segundo o livro de Coríntios, capítulo 6, do versículo 14, ou melhor, do versículo, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Capítulo 7 e o versículo 1. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Esses versículos que eu estou citando são versículos chaves, base, que fala da separação entre o crente e o mundo. Nós vivemos no mundo, mas não podemos nos envolver com os pecados do mundo. Então, a primeira recomendação prática é: motive seus filhos a permanecerem separados da prática pecaminosa, desse mundo tão imundo que nós estamos vivendo. Segunda, vamos dar outra recomendação, é a Bíblia que está falando para nós nessa manhã. É Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, que nos ensina, nos dá esses conselhos práticos. Ensine seus filhos sobre a importância, você que é crente, sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4. Fale a eles sobre a importância do batismo. Meu querido irmão, Jesus não só batiza adulto, não. Jesus batiza criança assim, com o Espírito Santo, e dando variedade de línguas a ela, com evidência do falar em línguas estranhas. Então incentive. Nós vivemos num mundo tão difícil ali, de tanta poluição visual e de poluição moral, de tantas informações. É um choque de informação que o ser humano nunca experimentou tantas informações que teve, de todos os lados. Mas nós precisamos motivá-los e ensiná-los sobre verdades. Dizer assim: escute uma verdade. Se separe do mundo, ou melhor, das práticas pecaminosas. Ensine que Jesus batiza com o Espírito Santo de Deus. Instrua seus filhos diariamente no caminho do Senhor, é outra recomendação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Primeiro livro a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Um texto sagrado, muito conhecido, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo diz assim: Timóteo, desde pequenininho que tu sabes as sagradas letras. Isso merece a nossa atenção. Vamos ler esse texto bíblico? Eu estou citando, mas isso preciso ler desde pequeno. 3 e verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Aí eu faço a pergunta: sabes as sagradas letras? Mas por que sabe desde pequeno? Alguém ensinou. Então foi a família que ensinou. Então ensine diariamente sobre o valor da palavra de Deus. Outro, interceda de maneira constante, fervorosa por seus filhos. Um exemplo disso está registrado em Jó capítulo 1, versículo 5. Interceder por eles, clamar por eles, para Deus ajudá-lo, Deus protegê-lo e, claro, para que Deus os conquiste e eles também se deixem conquistar justamente por Deus, porque salvação não é genético, não é genético, a salvação é pelo sangue de Cristo Jesus. A salvação, a pessoa do outro lado tem que dar uma resposta, dizer assim: eu quero, e vai chegar o momento. Então interceda por isso, dedique seus filhos a Deus, logo no início das suas vidas. Faça feito Ana, leve para o templo. Faça feito Maria, feito José, que pegaram e ao 8º dia Jesus passou pelo processo da circuncisão mesmo. Foi circuncidado ao 8º dia apresentado justamente no templo. Ensine, para nós daqui a pouquinho encerrar, seus filhos a temer a Deus. Isso é tão importante. Falar do temor. Não é ter medo de Deus. É temor, respeito, reverência, mostrar que o Senhor é um Deus grande, é um Deus justo, é um Deus amoroso, que está perto deles para abraçá-los, para amá-los, para respeitá-los, para acolhê-lo, que é um Deus que dá perdão. Fale disso, que é um Deus que perdoa, é um Deus que justamente ama e que cuida. E ensine que seus filhos, os filhos que Deus
ama a todos eles. E por último, proteja. É responsabilidade nossa. Proteger das influências pecaminosas do mundo. Provérbio capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa lição, vamos concluir ela fazendo esse grande resumo. Essa lição que diz como criar, que o título é Criando Filhos Saudáveis. Aí vem a pergunta, como criá-los? Criá-los no temor do Senhor. Criá-los no ensino da palavra de Deus. Criá-lo ensinando que eles devem ser gratos a Deus. Ensinando que eles devem servir a Deus. Como fazer? Criar através do exemplo. Criar através da referência. Ele tem como referência você, que é pai, e você justamente que é mãe. Então são recomendações, meu querido, recomendações bíblicas, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos concede. E mais uma vez eu falo, nada disso aqui é fácil, mas existe o Espírito Santo de Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus irá não somente ajudar você, irá nos ajudar também a criá-los, a encaminhá-los ao caminho do Senhor. Lembre que o Espírito Santo está dentro da sua casa, que o Espírito Santo vai lhe ajudar, vai lhe orientar, vai lhe ensinar. Então se dedique a Deus, seja submisso e Deus vai com certeza lhe ensinar todas as coisas, até como criar, de conduzi-los ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã. E digo a você que tem filhos afastados, que talvez a gente está falando para muita gente, e dizer, mas eu fiz tanto e foi embora. Mas a semente ficou plantada. Não se martirize por isso. Entregue na mão de Deus. Deus tem tempo para todas as coisas. Deus te abençoe, Deus te ajude nessa manhã. E nessa manhã de domingo, recebe paz, graça e consolo de Deus. Amém. Amém. Queridos irmãos, agradecemos a Deus nesta manhã, o ensino maravilhoso que recebemos de sua parte, através do seu servo, e que com toda certeza precisamos colocar em prática, né? Criando filhos saudáveis. A Bíblia é um manual do fabricante. Na Bíblia encontramos todas as respostas para a nossa vida com Deus e para a criação de nossos filhos. É importante que possamos refletir sobre o que nós aprendemos nesta manhã e coloquemos em prática, porque a palavra de Deus, ela é viva. Vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos Te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelo maravilhoso ensinamento que recebemos de Tua parte. Vem nos ajudar, ó Deus. Vem nos ajudar a colocar em prática todos os princípios, todas as verdades que foram expostas nesta manhã. Ajuda o Teu filho, a Tua filha que está nos acompanhando neste momento e que por algum motivo está passando um problema em família, está passando uma crise familiar, Senhor. A mãe que está preocupada com seu filho, o pai que está preocupado, Senhor, com seus filhos. Que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito esteja guiando, esteja direcionando, esteja realizando um milagre nesta família, Senhor. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus sobre cada um de nós, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, evangelista Sonivaldo, a cada professor, a cada aluno que neste domingo esteve ministrando, Senhor, a Tua palavra e aprendendo a Tua palavra, ó Deus. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, foi um prazer estar convosco nesta manhã. Vos convidamos para a próxima semana, neste mesmo horário, estarmos juntos no encerramento de nosso trimestre, que com certeza será uma bênção para a glória de Deus. Não desligue aí
seu TV, continue ligado aí na Rede Brasil de Comunicação, tem uma programação toda especial, feita e produzida para você. E com toda certeza, Deus estará falando ao seu coração e fortalecendo sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.